Reza comigo. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. São João, São Bento e Santo Antônio, rogai por nós. Boa noite. Tudo bem com vocês? Rapaz, tá cheio hoje, hein? Misericórdia. A perna chega a fazer assim, ó. Ups. Vocês acham que é fácil estar aqui, né? Não é fácil. Só por ti, Jesus. Se eu soubesse cantar, eu cantaria essa música para vocês agora. Mas como eu não sei, vamos ficar só por aqui mesmo. Eu quero fazer um pedido para você, que você não feche o seu coração, porque sou eu que estou aqui, tá? É sério, porque a gente escuta as coisas, pode parecer que não, mas a gente escuta, chega as coisas pra gente. E eu sei que tem gente que não gosta do meu jeito de falar, do meu jeito de ser, né? Porque às vezes não me conheceu ainda, não sabe o que passa dentro do meu coração, só vê o meu exterior. E aí eu te peço, não feche o seu coração, porque é o Pedro que está lá na frente. Porque eu sei que tem algumas cabecinhas que já estão assim, ai que bosta, é o Pedro que está lá, já vai vir dar bronca, né? Então não feche, não coloque as suas expectativas em pessoas, coloque as suas expectativas em Deus. É Ele que quer nos falar essa noite. É Ele que preparou tudo que vai ser dito aqui, não sou eu, prometo. E eu já pedi para que tudo que for meu, que Ele me cale. Então eu já venho rezando o dia inteiro para que Ele cale o que for meu e que seja dito só o que for dEle, que é a vontade dEle. Então eu te peço mais uma vez com muito amor, não feche o seu coração, porque sou eu que estou aqui. E se você tem algo contra mim, eu te peço, venha falar comigo. Eu sempre falo isso, tá? Não é não, fica tranquilo. Não vamos pôr mais fogo na lenha não. É porque já teve muitos acampamentos que pessoas foram curadas porque depois tiveram a coragem de conversar comigo. E não porque eu curo ninguém, pelo amor de Deus, Deus me livre disso. Não quero. É porque às vezes tem alguma coisa que precisa ser entendida nesse diálogo da forma com que eu falo, e às vezes não entende. E aí você se fecha. E aí às vezes você perde a oportunidade de conhecer a Deus melhor. Então se você tem algo contra o Pedro, me chama no cantinho e fala, que nós vamos nos amar bastante, tá bom? Eu não mordo, prometo. Amém, é isso que eu queria falar. Meu coração estava pulsando para me falar, eu preciso falar isso. Para a gente poder entender hoje e sair daqui melhor do que eu cheguei, eu preciso ter atenção no que for dito. Não adianta eu sair da minha casa, sair do lugar onde eu fico lá bem, tranquilo, no meu lado, minha família, barará, numa quarta-feira à noite, cansado, para estar aqui e ficar conversando com o irmão do lado. Não faz sentido. Eu preciso estar aqui para me abastecer. As quartas-feiras servem para isso, para nós. Para a gente chegar aqui, escutar o que Deus quer de mim, tentar melhorar durante a semana. Eu vou conseguir? Não sei, mas que eu vou tentar, eu vou. E uma coisa que eu sempre trago comigo, que eu sempre já percebi, todas as vezes que eu não tenho vontade de vir, porque eu também não tenho vontade de vir algumas quartas-feiras, e eu falo, não, eu vou mesmo assim. E aí eu chego aqui, são as vezes que Deus mais fala comigo. As vezes que Deus mais toca no meu coração, são as vezes que eu não queria estar aqui. Então tenta, experimente. Todas as vezes que você não quiser estar aqui, você faz uma forcinha extra e vem, que você vai ver o extraordinário de Deus acontecer. Amém? Abre o seu evangelho lá abre sua Bíblia. Quem trouxe a Bíblia, levanta a mão. Bom, tá bom, cada vez melhor, mas pode melhorar. Eu te pergunto o seguinte, é muita gente, né? Então, você foi convocado para uma guerra. Você foi chamado para uma guerra. Você está no campo de batalha, certo? Aí o inimigo está vindo na sua direção, descendo bala, chumbo, lascando tudo, balas unindo na cabeça.
E aí você olha para sua mão, para outra, para o bolso, em volta, não tem arma nenhuma. O que você faz? Senta e chora. A Bíblia é a nossa arma. É com ela que nós nos defendemos. É com ela que nós nos aprofundamos. É nela que está contida toda a palavra de Deus. Então não tem como eu vir numa quarta-feira sem trazer minha Bíblia. Como que eu vou aprender? Se pegar minha Bíblia aqui, alguém tiver curiosidade de vir ver minha Bíblia, ela é todinha colorida, principalmente os evangelhos. Porque eu rabisco, eu escrevo, eu grifo, eu marco, porque depois eu me aprofundo naquilo na minha casa. Então para isso que serve a gente trazer a Bíblia, se aprofundar na palavra, entender onde está, o que é Antigo Testamento, o que é Novo Testamento, por que isso, por que daquilo, tá bom? E para isso nós temos o Enchei-vos. Enchei-vos vai começar no segundo semestre. Acho que são 200 vagas. Cadê o PH, Fernanda? Não veio hoje? 200 vagas. Acho que serão 200 vagas, né? São 4 meses de estudo. Uau! Diário. Uau! Com encontros semanais. Uau! Se você não sair daqui depois sabendo pelo menos abrir a Bíblia, esquece. Então vale muito a pena. É aprofundamento. Nós precisamos, não sei se vocês viram, tem um podcast que o Astromar foi quem criou os acampamentos. E ele fala da questão da pescaria. Pedi pro pessoal do fundo fazer um pouco mais de silêncio. Isso, está vendo como muda? Ele fala da pescaria, que o acampamento é uma grande pescaria, mas nós precisamos aprender a limpar peixes. E graças a Deus na nossa comunidade a gente limpa muito bem os peixes. Preciso defender a minha comunidade, porque eu faço parte dela. E limpar peixes é dar aquilo que cada um que acabou de fazer o acampamento necessita para aprofundar na fé. E nós temos ferramentas para isso. Oferecemos a catequese para quem não tem, oferecemos o aprofundamento para quem quer, temos acampamento de aprofundamento, temos encheios, temos as pastorais. Graças a Deus. Então a gente limpa assim os peixes. Tá bom? E eu queria fazer uma retrospectiva com você, para você entender. Às vezes tem pessoas que não participaram de nada desse caminho que nós vivemos. Então para você entender, nós, equipe de trabalho, vivemos 4 semanas de formação. 4 semanas nós nos encontramos aqui, igual vocês estão nessa noite. Sentamos, rezamos e aprofundamos em temas que nos ajudam a chegar no acampamento para bem servir a Deus. Todo acampamento é assim. A gente faz essas formações. Nós nos aprofundamos para poder bem servir a Deus primeiro e a vocês, tá? Então nesse processo de aprofundamento, de formação, nós trabalhamos 4 temas. O primeiro foi fé, e nós entendemos que a fé, o primeiro passo da fé, nós somos atraídos por Deus. A fé não é algo que eu falo, eu quero ter fé. Eu quero ter fé. Não. A fé é graça, é dom, Deus que nos dá. E Ele nos dá primeiramente nos atraindo a Ele. Certo? Depois dessa atração, Deus nos traz para perto dele. Ele nos apresenta a verdade. E a verdade só tem uma: é o próprio Cristo Jesus. Não há outra verdade. Nós vamos entender isso profundamente hoje. Ele que nos vai nos dizer isso hoje. Depois que eu conheço a verdade, aí nós trabalhamos a cura. Eu só consigo ser curado pela verdade. Eu só posso ser curado pela verdade. Eu só consigo ser curado em nome de Jesus. É por Jesus. Não é o Pedro que impõe as mãos, não é o padre que impõe as mãos, não somos nós. Não é numa oração de cura e libertação, não somos nós. Quem cura é sempre Deus, Jesus. Pelo nome de Jesus a cura acontece. Não há outro nome que cura, só o nome de Jesus. Isso precisa ficar muito forte no nosso coração. Não há outra verdade. A cura só vem
através do nome de Jesus, pela ação do Espírito Santo. É assim que funciona. Então, depois que nós conhecemos a verdade, curados nós somos, porque todos nós precisamos de cura. Aí vem o terceiro passo, a liberdade. Deus nos cura e nos faz livres. E eu guardei isso muito para mim, que na formação quem deu foi o Carlinhos. Ele falou: a liberdade que Deus nos faz não é uma liberdade de imposição, como muitos pensam, que a igreja ela impõe as coisas sobre nós. Não, a igreja é mãe e nos ensina um caminho, cujo aquele caminho eu não vou me machucar se eu andar nele. Por isso que existem os mandamentos, por isso que existem os dogmas, por isso que existe tudo que a gente vive, os ritos. Porque se a gente trilhar esse caminho, nós não vamos nos machucar. Por isso que existe isso. Mas eu sou livre para escolher. E aí eu preciso fazer depois que eu entendo que eu sou livre, que eu sou amado por Deus, e esse amor é um amor que nos faz livres, por isso que a gente tanto fala do livre-arbítrio. Depois que eu entendo que eu sou livre, eu sou chamado a escolher por um caminho. Valfredo, você não esperava que eu te chamava agora. Quando foi a tua escolha por Deus? Você lembra o ano? 2022. Você falava? Dia 8 de setembro de 2022. Desde então, o doutor Valfredo vem escolhendo todos os dias por Deus. Por isso que ele está ali, até hoje. Deixa eu ver outro. Zé Rainha. Que dia que você se escolheu por Deus? Que ano? 2012. Desde 2012, o Zé está escolhendo todos os dias por Deus. Por isso que ele está aqui. Seu Luiz, lá no fundo. Que ano que o senhor escolheu por Deus, seu Luiz? Luizão, tá com a mão no rosto, ele nem está me escutando, tá? Não está me escutando, agora que ele viu esse lá. Ivan, o que eu falei Luiz? Ivan, desculpa. Ô, seu Ivan, desculpa, eu confundi. Luiz é o outro, Luiz é verdade, marido da Simone. Quando foi, seu Ivan? 2012. Desde 2012, seu Ivan está se escolhendo todos os dias por Deus. E você, Wender? Só o ano, filho, não precisa se explicar não. Só o ano? Só. Com essa intenção toda, 2026. 2026. Só vai depender de você escolher para que você permaneça. Eu preciso escolher qual é o caminho que eu quero escolher, para onde eu vou. Se eu vou seguir a Cristo, custe o que custar. Aí você para e pergunta para o Val se é fácil, para o Zé se é fácil, para o Ivan se é fácil. E tem tantos outros velhos aqui, de caminhada. Tantos, cadê a Celinha? Está aqui, eu gosto de Celinha. Quantos anos, Celinha? Não veio a Célia? Não é possível que ela não veio. Está lá fora. Ah, com o neném. Bom, a Celinha eu gosto dela, que ela tem umas palavras fortes. Pergunta se é fácil. Pergunta se não existe barreira, se não existe dificuldades. Se às vezes as escolhas não são duras. Se às vezes eu não vou ter que deixar gente para trás. Se às vezes eu não vou ter que deixar ambientes para trás. Se às vezes eu não vou ter que deixar formas de pensar que às vezes eu achava a vida inteira que era certa e era mentira a vida inteira. E não tem problema, não há vergonha nisso. Isso é motivo de felicidade, de alegria. Porque que bom que você se encontrou. E hoje o nosso tema é justamente escolher, a escolha. E nós vamos entender isso.
É uma decisão tão profunda. E só depende de mim, Adriana. Só depende de você. Vitor, quando foi a tua decisão, irmão? 2011. Quanto esse homem de Deus amadureceu nesse caminho? É o mesmo vídeo de 2011? Nunca! Mas desde 2011 ele vem renunciando, ele vem deixando. A última coisa que ele deixou de fazer foi beber cerveja. O homem amava beber, desculpa partilhar. Ama. E nós fizemos até um propósito de 1 ano junto. Ele parou, eu não parei. Mas eu me controlo. A cerveja não me domina. Glória a Deus. Minha vida é de Jesus. E várias vezes no ano eu paro com ela um tempão, porque eu falo assim: você não me domina? Não preciso de você para viver? Eu gosto de testar. Ela também fala assim: não, filha, não preciso ser. Mas o homem, tomou essa decisão para a vida dele. Tomou essa escolha. Não quero mais isso para a minha vida. Por mim? Não, porque por ele gosta. Por Deus! Aí você quer entender melhor? Vai lá e conversa com ele, que ele te explica certinho o porquê. Eu não vou explicar. E quem sabe você também não toma essa decisão para a tua vida. Se às vezes a cerveja é tua fraqueza, às vezes o álcool é tua fraqueza. Essas são escolhas. E todos os dias nós precisamos escolher. Qual o caminho que eu quero? Eu escolho por Deus ou eu escolho por mim, pela minha carne? Porque a minha carne quer prazer, velho. Não adianta. Isso aqui passa, acaba. Mas enquanto está aqui, ela quer prazer, conforto, coisa boa. E muitas vezes as coisas boas só arrebentam com nós, só lasca a gente. Não é verdade, senhora? É mãe? Que bom, seu filho é uma excelente pessoa. Cigarro lá, tantos vícios, né? Se eu for falar de todos aqui, a gente fica até amanhã. Mas vamos para o que interessa. A quem iremos? O tema de hoje. Quem escreveu aquele iremos foi eu, porque quase que eu não entendi. Essa letra aí desse Word aí, sei lá o que é, quase que eu não entendo. João 6, vocês abriram? Aí um conselho de irmão, porque nós somos irmãos aqui na fé. Um conselho meu, conselho. Se fosse bom e não dava, vendia. Mas por favor, se você deseja conhecer a Cristo, leia esse capítulo. São 2 páginas e meia. É pequenininho. Mas leia esse capítulo, estude esse capítulo, aprofunde nesse capítulo de João. Você vai ser uma pessoa diferente, só de aprofundar nesse capítulo 6 do Evangelho de João. Para a gente poder entender o nosso tema, eu preciso ler ali no 51, abre no versículo 51. João 6, 51. Eu vou ler, vocês acompanhem na sua Bíblia. Às vezes sua tradução é diferente da minha, às vezes vai ter palavra diferente. Eu sou o pão vivo que desceu, presta atenção. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, entregue pela vida do mundo. Os judeus discutiam entre si: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis a vida em vós. Olha lá, quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Quem se alimenta com a minha carne e bebe com meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por meio do Pai. Assim aquele que de mim se alimenta,
viverá por meio de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram e, no entanto, morreram. Quem se alimenta com este pão viverá para sempre. Para aí, olha para mim. O que você entendeu destes 7 versículos que eu li para você? Na mensagem, quem arrisca? O que você entendeu? Vamos ver. Vamos fazer vocês pensarem. Eu não escuto. Se não falar alto. Não, vamos além disso. Vamos além de Eucaristia. Tá bom? Isso é simples. Simples, né? Entendam o meu simples. Vamos além disso. O que Deus está nos dizendo aqui? Quase. Quem se alimenta vai ganhar o quê? Vida eterna. O resumo de tudo aqui, e Jesus ele insiste, persiste, resiste. Ele fala, sabe quantas vezes Jesus fala aqui que tem que se alimentar dele? Quem chuta? 7. 7 vezes Jesus fala: quem comer, quem se alimentar de mim, quem eu sou verdadeira comida, eu sou verdadeira bebida. Sabe por que ele fala 7 vezes? Sabe por que significa 7 na Bíblia, no tempo de Jesus? Plenitude, perfeição, totalidade. Ou seja, a única forma de eu conseguir a salvação é me alimentando do corpo e do sangue de Jesus. Da única verdade. Jesus, nesses 5, 6 versículos, fala a plenitude da nossa fé. Ele simplifica tudo para nós. Ele dá mastigado na nossa boca para só engolir. Não precisa mais nada. O segredo está aqui. Se eu quero alcançar a vida eterna, eu preciso me alimentar do corpo e do sangue de Jesus. Não há outra forma. Jesus insiste. Ele fala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Ele não fala que tem outra forma. Não, a única forma é se alimentar do corpo e do sangue de Jesus. Aonde que eu encontro o corpo e o sangue de Jesus? Fala, gente. Na missa. No domingo que eu sento aí e participo e não assisto, que eu tenho a oportunidade de comungar da palavra primeiro, que é o próprio Cristo, e depois eu sou convidado a participar do banquete do corpo e do sangue de Cristo. Qual outra religião oferece isso para você? Qual outro lugar no mundo oferece? Isto é o corpo, isto é o sangue. Aonde? Me fala. Não existe. Não sou eu que estou falando, é Jesus que nos diz essa noite. Se você quer alcançar a vida eterna, se você quer escolher pela vida eterna, você precisa se alimentar do corpo e sangue de Cristo. Está aí. Escolha. Quer ou não quer? Até chegar lá, nós temos que caminhar. Aí chega as partes que nós vamos entrar agora. Aí entra que muitos de nós queremos dar o jeitinho. Vamos entender? Vamos entrar no nosso tema agora. Aqui Jesus se apresentou para nós. Lá no 59, deixa eu beber água aqui que a garganta seca. Jesus falou estas coisas ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Muitos discípulos, presta atenção, muitos discípulos, ou seja, pessoas que já seguiam a ele, pessoas que já tinham decidido por ele, que ouviram
Disseram então: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Percebendo que os discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? Que será então quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito que dá vida, a carne para nada serve. Ponto. O que eu falei agora há pouco para nós? Todo dia que eu levanto, se eu não me decidir pelo Espírito Santo de Deus, dizer: Espírito Santo de Deus, que eu sei que habita em mim, fomos batizados, Ele está aqui, preciso mexer, a gente aprendeu, né? Se eu todo dia não acordar e falar: Espírito Santo de Deus, me ajuda a escolher o que é melhor para mim nesse dia, sabe o que vai acontecer? A minha carne vai escolher. E a carne, Jesus fala, para nada serve. Para nada. E quantos de nós escolhemos a vaidade, a luxúria, os vícios, o adultério? O que mais? Vixe, Maria, tanta coisa. Nossa Senhora. Quantas coisas, o orgulho, a falta de perdão, porque eu não vou perdoar fulano. Quantas vezes no nosso dia nós deixamos a nossa carne escolher por nós, e não o Espírito Santo guiar a nossa escolha? E são todos nós. Todos, porque todos somos pecadores. Nessa terra só pisou 2 que não pecaram: Nossa Senhora e Jesus. O resto, todo mundo pecou. Todo mundo pecou. Então não adianta falar: eu não tenho pecado. Que eu não tenho pecado. Tem sim, já pecou. Só de falar que você não tem, você já está pecando. Mas eu não estou aqui para poder exaltar o seu pecado. Não. Eu estou aqui para te mostrar que você tem uma escolha, que você pode vencer esse desejo da carne, que te tira da salvação, e escolher pelo Espírito, que te leva para a salvação. Eu estava entrando ali agora, antes de começar tudo, eu encontrei com o irmão ali na porta, dei um abraço nele, ele veio me agradecer, e aí eu perguntei: está tudo bem? Ele falou: não está tudo bem. Aí eu já pensei: meu Deus, o acampamento dele já começou, né? Ele falou para mim: não está tudo bem, mas eu estou aqui, porque eu me escolhi por Deus, eu tomei a decisão. Foi isso? Foi, irmão? Não sei se você quer falar ou não, se você quiser você fala aí, levanta e fala. Foi, não foi, Renato? Eu tomei a decisão, ele falou para mim. Não está fácil, Pedro, mas eu tomei a decisão. É isso, esquece o que passou, vou correr atrás para não continuar fazendo o que eu estava fazendo, o que eu vivia, o que eu buscava, o que me machucava. Daqui para frente é outra coisa, e eu só sei que se vou conseguir, se eu fizer a escolha pelo Espírito que habita em mim, que é o Espírito Santo de Deus. É isso, Renato, obrigado, você confirmou para mim. Quando você me deu um abraço, fiquei tão feliz, porque você confirmou para mim. É escolha. Não está fácil? Escolhe por Deus. Piorou? Continua escolhendo por Ele. Aquele que quiser vir a mim, renuncie a si mesmo, essa carne que não serve para nada, abrace sua cruz, sua missão, e siga-me. Carregar a cruz é fácil? É tranquilo? É macio? É gostoso? É confortável? Não. Então, irmão, se está difícil, parabéns, está no caminho certo. Se está difícil, está no caminho certo. Se está meio ficando gostoso, prepara as amarras, que lá vem espora. Se lá em casa tem nego falando assim: porque agora é só igreja, porque agora virou santinho, porque agora virou barra da saia do padre, porque agora... Parabéns, continua, que você vai alcançar a salvação.
que é o que importa. A carne para nada serve. Dinheiro é bom, mas se for o rei da minha vida, para nada serve, vai me levar lá para onde eu não quero ir. Seguimos. As palavras que vos falei são espírito e são vida. Ou seja, se eu quero entender, se eu preciso tomar uma decisão, e aí vai outro conselho: leia todos os dias o que a igreja nos oferece. Todos os dias tem uma palavra, tem uma primeira leitura, tem um salmo e tem um evangelho para nós. Todo dia tem, a igreja separa. Liturgia diária, lectio divina, leitura orante. Vai lá, vai pesquisar, vai se virar, vai mexer essa bunda. Todo dia tem essa leitura para nós. Eu te falo uma coisa: se você ler isso, rezar essa leitura antes de sair de casa, eu tenho a certeza que você vai evitar um monte de BO na sua vida, porque Deus já vai te encaminhar, ó, é por aqui, faz isso hoje que vai dar certo seu dia. Faz isso aqui que eu estou te ensinando hoje. E se a gente parar para pegar a primeira leitura de hoje, é um resumo do que nós vivemos no acampamento. Aí você pega o evangelho de hoje, que é outra lapada na cara da gente, né? É uma lapada, né? Jesus é pai, Jesus corrige, Deus corrige a gente. A gente se entender que amor não é só assim, não, meu bebê. Às vezes amor é uma na bunda. Precisa, pai e mãe. Deus faz isso com a gente. Puxa a nossa orelha, fala: volta aqui, menino. Faz isso, que você vai ver que suas escolhas vão ser diferentes do que você fazia antes. Começa a escutar o que Deus te fala, que você vai ver que suas escolhas serão outras. No seu trabalho, na sua casa, no seu relacionamento com o teu marido, com a tua esposa, no teu relacionamento com os teus filhos. Hoje mesmo Jesus falou: aquele que quiser ser primeiro, seja o... Ninguém veio na missa. Ninguém veio. Aquele que quer ser o primeiro, seja o último. Sirva, serve, ama. Não se importa onde você vai ficar lá no reino do céu, não. Sem chegar lá já está bom. Se importa em ir para lá. E o caminho de ir para lá é amando, é servindo, e não querendo ser servido, e não querer chegar aqui na igreja e buscar os melhores lugares. Ah, porque olha lá o bonitão lá, está lá com o microfone na mão. Toque o microfone. Fique à vontade. Nunca busquei por isso, nunca. E tem amigos que provam isso, não deixa eu mentir. Foi ele que me chamou para estar aqui. Ah, porque olha lá, fulano é coordenador, porque fulano é líder, porque fulano é não sei o quê, porque fulano é não sei o quê. Vai lá, assume a bronca para você ver como que é. Eu mesmo queria estar sentadinho aí do lado de vocês. Eu queria estar sentadinho, mas não é a minha vontade. Se Deus me chamou para aqui, eis-me aqui, Senhor, até quando o Senhor desejar. Eis-me aqui. Seguimos. Mas há alguns entre vós que não creem. Jesus sabia desde o início que eram os que acreditavam e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que eu vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que seja lhe concedido pelo Pai. É por isso que eu vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. Está lá, fé e verdade se encontrando nesse versículo. Atraídos por Deus, fé, conhecendo a verdade, Jesus. Eu só consigo chegar até Deus pela fé. Eu só consigo reconhecer a Deus pela fé. Eu só consigo reconhecer que aqui nesse altar acontece um sacrifício de amor por mim, e que é o pão e o vinho se transformam em corpo e sangue pela fé. É Deus que me dá esse presente, essa graça. E eu preciso pedir muitas vezes. Se às vezes é difícil para você, peça.
Me ajude, Senhor, a te amar na Eucaristia. Me ajude a te entender na Eucaristia. Me ajude a viver contigo na Eucaristia. Me ajude a te escolher na Eucaristia. A partir daquele momento, muitos discípulos o abandonaram e não mais andavam com ele. Jesus disse aos 12, aos mais íntimos, aos mais chegados: vós também quereis ir embora? Jesus pergunta para cada um de nós nessa noite: vós também não quereis ir embora? Meu Deus, qual é a minha resposta para Jesus? Aí você vai provar com você, sou eu, com a sua vida, com as suas escolhas. Por isso que tem gente desde 2011, 2012, 2022, 2012. Quando Jesus perguntou isso para o Vitor: Vitor, você também não quer ir embora? Val, você não quer ir embora? Zé, você não quer ir embora? Ivan, você não quer ir embora? Wendel, você não quer ir embora? Até hoje, eles estão respondendo uma coisa. Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. É só em vós que eu consigo a eternidade. É só em vós, Senhor, que eu me preencho por inteiro. É só em vós que eu me curo. É só em vós que eu me alimento. Isso foi uma resposta de fé de Pedro. Isso foi o Espírito Santo que falou para ele, e não a carne de Pedro. Não foi da cabecinha dele de pescador, ignorante, não. Foi do Espírito Santo que soprou para ele. E ele falou: para quem iremos, Senhor? Se só tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. A escolha de Pedro naquele momento, mesmo as palavras parecendo duras, mesmo eles não entendendo ainda o que Jesus queria dizer em comer a tua carne e beber o teu sangue, mas a fé que habitava já o coração daqueles discípulos, a verdade que eles já tinham encontrado, a cura que eles já estavam passando pelo processo, fizeram livres para escolher e dizer: a quem iremos, Senhor, se só tu tens palavra de fé. E todos os dias, meu irmão, não tem como eu falar por vocês, não tem como eu fazer essa declaração para Jesus por você, não tem como eu te sustentar na fé. Eu posso te ajudar, mas fazer por você eu não consigo. Mais uma vez, é uma escolha pessoal. Feche os seus olhos. Eu convido você nesse momento a olhar um pouco para esses poucos dias que você saiu do seu acampamento,
Aqueles que já estão escolhendo por Deus já tem um bom tempo. Pense. Você que às vezes é a primeira vez que está aqui nessa noite, tenta buscar esse diálogo com Deus, essa oração, esse momento de intimidade. Para muitos é o único momento que tem para parar e silenciar, às vezes procurar a Deus. Mas eu creio que não será mais, que nós a partir de hoje teremos mais momentos assim de intimidade com Deus. Mas começa a prestar atenção e trazer na sua mente agora, pela inteligência que Deus te deu, quais têm sido as suas escolhas. O que a sua carne tem escolhido. O que você tem buscado durante todo o seu dia, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. As suas decisões têm sido baseadas em quê? Você tem sido influenciado para tomar decisões? Deus nessa noite separa esse momento para você olhar na intimidade, no mais profundo do seu coração. Como anda o seu relacionamento com a tua esposa? Como tem sido as suas escolhas diante dela? Com seu marido, quais têm sido as suas escolhas para com o seu marido, na sua vida matrimonial? Como tem sido as suas escolhas na educação dos teus filhos? Como tem sido as suas escolhas no seu trabalho? Como tem sido as suas escolhas no relacionamento, no convívio social entre as pessoas? No ambiente onde eu moro, na minha casa, no meu condomínio, no meu bairro, na minha rua. Como tem sido as minhas escolhas aqui dentro da igreja? Aqueles que já estão servindo há tanto tempo. Será que a gente não tem se deixado levar pelo nosso corpo? Temos silenciado o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, irmãos? Como tem sido essas escolhas? Deus nos revela nessa noite. Ele deu esse presente para nós, da escolha verdadeira que é Ele, que Ele é o caminho a se seguir, que Ele é a verdade, só nele está a vida. Ele se entrega todos os dias como alimento para nós. Todos os dias, se eu quiser, eu posso me alimentar do corpo e sangue de Cristo. Eu sei que muitos vão ficar bravos comigo depois, porque eu não falei. Então deixa eu falar agora. Mas eu preciso entender que para comungar do corpo e sangue de Cristo, eu preciso estar digno para isso. Eu preciso buscar o perdão, a reconciliação com Cristo na confissão. Se às vezes eu não tenho ainda o sacramento da primeira Eucaristia, eu preciso buscar. Eu preciso entender. Então eu te convido, irmão, busque, escolha pela reconciliação com Deus. Procure um sacerdote, vai lá falar das suas mazelas, das suas misérias. Se reconcilie com Cristo através do sacramento da confissão.
estando em estado de graça, possa receber a Cristo, que é alimento, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos dá vida, vida plena. Não há outro caminho, meus irmãos. Não há outra verdade, não há outra vida senão em Jesus. Isso não são palavras minhas. Foi o próprio Cristo que nos revelou nessa noite. E você agora tem a condição de escolher. Se eu quero escolher por esse caminho de vida eterna, de vida plena, ou se eu viro as costas para esse amor e vou viver a minha vidinha de carne, que não vai me levar a nada. O Espírito Santo, ele move em nossos corações nessa noite um desejo. Aqueles que estavam cansados, nessa noite você possa ser reavivado, irmão, a continuar lutando e escolhendo por Deus, por Jesus em sua vida. Aqueles que vivem no pecado, nessa noite, que você possa ser liberto. Escolha pela vida, escolha pela Eucaristia. Se alimente do corpo e do sangue de Cristo. Volta, meu irmão, para a missa. Volta, meu irmão, para o santo sacrifício. Nada é mais importante na nossa fé do que a Santa Missa. Não deixe que os compromissos da nossa vida de carne nos afaste da vida eterna. Não deixe que um churrasco no domingo, que um encontro de família, que um jogo de futebol, que um copo de cerveja te afaste da vida eterna que está na Santa Missa, na comunhão, na Eucaristia, meu irmão. Não permita que nenhuma distração carnal te afaste do divino que está na Eucaristia. E só depende de você. Dai-nos essa força, Espírito Santo de Deus. Dai-nos todos os dias, Senhor, essa firme decisão em escolher por vós em nossas vidas. Dai-nos, Senhor Jesus, a coragem de não mais ser influenciado por escolhas falsas, por mentiras, por ideologias, mas que eu possa me escolher sempre por vós, Senhor. Escolher pelo seu amor, escolher pela sua palavra, e só assim ser salvo. Põe a mão no seu coração. Depois desse exame de consciência que você fez, convido você a ficar de pé nesse momento. E eu peço que você nesse momento faça a sua oração com Deus. Que você peça para Ele: Senhor, eu necessito de Tua presença, eu necessito do Seu Santo Espírito em minha vida, para que o Senhor venha me ajudar a continuar todos os dias escolhendo por vós, mesmo que seja difícil, mesmo que seja doloroso, mesmo que seja pesado, mas como o Senhor nos revelou, só em Ti está a vida. Me ajuda, Espírito Santo. Vai falando para Ele as suas dificuldades, vai falando para Ele as suas fraquezas, vai falando para Ele aonde você precisa da mão dEle na sua vida, aonde na sua vida ainda reina a morte, aonde na sua vida ainda reina o pecado.
parece impossível, para Deus não é mais. Nós vamos cantar. Se essa escolha parece impossível, para Jesus não é mais. Em Jesus não há impossível. Se às vezes é para você, na sua cabeça, é impossível abandonar a vida velha, Jesus te fala: não há impossível. Só basta você se escolher por mim. Então canta forte. Impossível de Senhor não existe. Aumenta, Senhor, a nossa fé em vós. Não existe força. Erga os seus braços. Impossível de Senhor. Abra sua boca e canta. Impossível de Senhor não existe. Não existe. Impossível de Senhor não existe. Impossível de Senhor não existe. Impossível de Senhor não existe. Se alguém te provou, se alguém te tocou, olha pra mim, Jesus. Estou aqui, sinto em meu manto, saiu de ti poder. Hoje declaro Jesus, recebi um milagre. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por estarmos unidos a vós. Obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos que estão aqui. Obrigado, Senhor, por um dia o Senhor ter se apresentado a mim, ter me atraído até vós, e eu pude escolher a vós, e desde então eu tento escolher todos os dias pela vossa verdade. Dai-me, Senhor, sempre a vossa graça. Aumenta, Senhor, a vossa fé em mim, para que todos os dias eu possa me escolher por ti, Senhor. Porque sem vós nada eu posso fazer. Sem a sua presença eu não consigo nada em minha vida. Todo o meu ser, toda a minha vida, toda a minha família, tudo que tenho e sou, entregue e confie em suas mãos. Porque só tu és o meu Deus, só tu és o meu Senhor, só tu és o meu Salvador. Glórias e louvores a ti, meu Senhor e meu Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Senta aí no seu lugar. Olha pro seu irmão que está do lado e fala assim: a escolha só depende de você. Se daqui 6 meses, 1 ano ou 10 anos nós vamos estar aqui, só depende de você. 20, a vida eterna. Amém. Deus seja louvado.